Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gibetim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agro no Futuro, que é uma produção AgroSelections, hub e plataforma de negócios e oportunidades. E a gente toda semana vem aqui falar com você que faz parte dessa construção do agro que a gente quer ver no futuro. Um agro de mais resultado, um agro de mais precisão, um agro mais sustentável economicamente, ambiental, social. E você que está aí, já nos acompanha ou está chegando agora, seja bem-vindo. Essa mesa sempre está repleta de gente bacana, de especialistas da área. Não tem a única novata aqui sou eu, mas a gente sempre traz os melhores para falar para vocês. Hoje o assunto é melhoramento genético na prática. A gente vai falar com duas pessoas aqui com muita experiência. Então, estou trazendo para essa mesa, para essa aula, para esse bate-papo, já um conhecido de vocês, que já está aqui com a gente com alguma frequência, André Monteiro Ferro, médico veterinário, diretor executivo da Precisão Agroconsultoria. André, obrigado por mais uma vez estar aqui dividindo esse espaço comigo e compartilhando conhecimento. Olá, Gi, eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. E é sempre bom estar aqui porque eu sinto que eu sempre aprendo mais do que deixo. Hoje eu vou tentar fazer o contrário, vou tentar ensinar bastante também. Né, porque a gente sempre tem aqui na mesa profissionais realmente de altíssima qualidade. E precisando, nós estamos à disposição. Não sei tudo, mas prometo entregar bastante. Mas tem muita prática aí nesse mercado para trazer para a gente. Isso é precioso demais, André. Obrigada. E convidada especial que se deslocou de Ribeirão Preto para cá, né? Não só para participar, mas também para participar desse podcast, Lilian Matimoto Nakabashi. A Lilian é médica veterinária, gerente executiva da NCP. Lilian, muitíssimo obrigada. É uma honra tê-la aqui conosco em mais um episódio do Agro do Futuro. Gi, eu que agradeço, em nome da NCP, pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo estar conhecendo pessoalmente algumas pessoas, como o André, você, né, que nós havíamos só conversado no WhatsApp, resolvendo o telefone, por videochamada. Então, é um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando e, apesar de ser a primeira vez, me sentindo em casa, de tão bem acolhida que eu fui. Muito obrigada mesmo pela receptividade. Não, mas a casa é de vocês mesmo, viu? Tanto a Precisão quanto a NCP são associadas à AgroSelections, estão aqui ofertando para o mercado toda a expertise deles. Então, isso, para você que está nos acompanhando, que está chegando no agro, que já produz há muito tempo, é enriquecedor demais o que esses profissionais fazem, que eles dedicam o tempo deles para vir aqui e contar um pouquinho, facilitar a vida de quem está em casa para obter informação de qualidade e, de repente, mudar algo aí, mudar uma chave, trazer um insight para o seu negócio ou realmente tirar uma dúvida, né? Que eu sei que tem muita dúvida. Às vezes a gente tem tanta informação chegando, mas informação superficial, e aí nessas mesas a gente tem a oportunidade de aprofundar mais os assuntos, de falar das dúvidas comuns, trazer cases reais, e hoje a gente vai falar disso, né? Melhoramento na prática, de como a genética pode ser muito útil, de como fazer essa medição dos resultados também com gestão. Então a conversa hoje vai ser muito boa, então fica aqui com a gente até o final. Tenho certeza que vai mudar a forma como você está fazendo o seu negócio aí. Lilian, primeira vez aqui na mesa, a gente sempre faz uma brincadeira meio assim, passado, presente e futuro, tá? Então, quem nos acompanha já sabe. Porque se eu falo assim, o agro do futuro, esse agro do futuro ele já está acontecendo, né? É hoje, a gente está... No melhoramento também é assim, né? A gente está cuidando hoje dos animais que vão nascer daqui a pouco, do lote que vai aí ter resultado em 24, em 25, em 26, né? Então, começa hoje. Só que para começar hoje, no presente,
tem toda uma construção que está sendo feita. Não é, vocês não estão aqui, não brotaram aqui agora no agro, né? Tem uma história por trás disso. Então, eu queria convidar vocês a contar um pouquinho da trajetória de vocês e sua especialmente. Depois quero também saber da NCP, como que a NCP chegou na sua vida. Tá. Bom, eu me formei pela Universidade Federal de Santa Maria, né? Sou nascida no estado de São Paulo e acabei parando lá no Rio Grande do Sul. Morei em muitos estados e poucos eu não conheço no Brasil, né? Então, foram muitas andanças. Nisso, eu fui convidada para começar trabalhando era antigamente na Sadia, né? E passou a fusão com a Perdigão, que se tornou a BRF. Então, dentro da empresa, passei por diferentes áreas, né? Com know-how nessa parte de produção, mas um pouco diferente do bovino. Porém, é um conhecimento que a gente sempre aprende e leva para qualquer cadeia que você passa, né? E com a mudança de Curitiba, eu estava em Concórdia, depois fui para Curitiba, tudo pela mesma empresa, e eu me mudei para Ribeirão Preto. E nesse intervalo eu tive uma experiência, fui morar para fora do Brasil, né? Dei uma brecada aí na carreira e voltei e me apresentaram a NCP, né? Foi uma mudança de rota e que durante toda um resumo muito breve da minha vida, assim, é que se eu posso resumir a minha experiência profissional sair da zona de conforto sempre. Acho que por isso que a gente estava inicialmente conversando aqui sobre o quanto me motiva os desafios, né? Eu acho que naturalmente nós temos uma tendência o ser humano, né? Acho que historicamente até por que o homem tende a ficar deitado, a economia de energia, a gente tem essa tendência de ficar na zona de conforto, né? E nessa área do bovino me desafiou bastante e hoje eu gosto muito do que eu faço. É uma Lília antes e uma Lília depois. Acho que você falou do presente, passado e futuro. Foi uma mudança de chave na sua vida. Foi uma mudança de chave. Eu cheguei, assim, aprendendo muita coisa. Foi um condensado de informações. Então, e aí eu fui convidada a assumir a gerência da NCP. Que ano isso? A gerência foi o ano passado. E aí já... Acho que não sei se a fama tá ficando boa ou ruim, mas depois eu tô fazendo uma revolução na empresa. Olha, que a gente vem com tanta ideia, né? Você vê o potencial de uma empresa de crescer, o retorno para a pecuária do Brasil. Então, isso para mim é muito motivante, né? Então, quando eu falo de uma coisa, me dá aquele brilho nos olhos, né? Para mim, não importa se eu estava numa área... similar, né? Troquei de frangos para bovinos, mas assim, aquela melhoria que você pode levar, né? O diferencial que você pode entregar e o retorno hoje é muito para a pecuária do Brasil. Você vê aquilo acontecendo dentro de uma propriedade é realizador, não é, André? Você, quando nas suas consultorias também, às vezes a gente... Primeiro vem a paixão, né? Nós somos né? Pelo que fazemos e com o negócio que trabalhamos, né? E depois a gente, por fazer fazer o que gosta e ver o resultado daquele, né, trabalho nosso, acho que é muito gratificante. E, ao mesmo tempo, instiga a gente porque a gente sabe que a gente pode entregar muito mais, né? E um pouquinho que a gente faz já dá uma diferença tão grande, né? Então a gente fica vendo o quanto que o nosso negócio tem o potencial e o quanto que a gente... né, conseguindo fazer tudo que a gente estudou para fazer, mas podemos entregar, e o quanto que isso é poderoso no sentido de resultado, de transformação, né? E esse pouquinho tanto, eu acredito tanto na consultoria do André, como na NCP, olhando já a Lilian, um compilado já com a NCP, o pouco que a gente pode mudar dentro de uma propriedade, né, e o tudo, ou o quanto isso pode refletir no criador, isso é muito bom. Você sabe, eu tenho uma teoria que eu nomeei de teoria do brilho dos olhos mesmo, porque você entende quando a pessoa encontrou o seu propósito, ou aquilo que a move quando ela começa a falar sobre e os olhos brilham, né? E realmente
Com frequência, isso acontece quando ela está atingindo a vida de outras pessoas a não ser a dela mesma. Às vezes a gente encontra no caminho alguns profissionais que estão muito focados em si mesmo, na sua construção de carreira, no seu negócio, no seu produto. E com frequência eu encontro esse brilho nos olhos em pessoas que atuam para além dos seus negócios, onde os negócios estão a serviço de outras pessoas e outros negócios. E é o caso de vocês dois aqui, né? Porque você está falando e seus olhinhos estão brilhando mesmo. Não tem como dizer. E o André eu sei também, porque as primeiras conversas que eu tive com o André lá atrás, quando a gente falava para ele como que é a consultoria, como que é? Eu já vi, ele tive a possibilidade de gravar com ele em fazenda, no meio da propriedade e tal. E a gente sabe que é a hora que ele se transforma, assim, o André, ele brilha mesmo, assim, ele gosta disso, e foi o que me trouxe para cá também, que é esse desafio, porque comunicar, eu sou jornalista mesmo, comunico desde que eu nasci, eu falava antes de andar, então eu falo mais do que a boca mesmo, né? Eu falo para qualquer lugar, para qualquer pessoa. Mas o que me trouxe para cá foi entender o potencial que esse mercado tem de mudança, de como produzir comida com qualidade. Isso vai mudar a vida de muitas pessoas a médio e longo prazo, é importantíssimo, né? E cuidando para que essas fazendas sejam mais produtivas, para que essas famílias tenham perenidade, tenham sustentabilidade nos seus negócios. Então, isso realmente é o que me motiva todos os dias a aprender sobre o agro e a entender um pouquinho mais e a juntar pessoas tão boas nessa mesa para a gente conversar, né? E eu tenho certeza que é a mesma coisa que brilha no olho de quem está acompanhando a gente lá, que fica com a gente até o final dos podcasts, sabe? Sim. Porque quem fica com a gente até o final são pessoas que estão dispostas a mudar e são apaixonados pelos seus negócios e que estão buscando essa evolução. Então, eu sei que lá também tem um olhinho brilhando lá de lá acompanhando a gente, né? E é muito legal. O André, você está há mais de uma década fazendo consultoria, né? Já tem bastante tempo, mas eu fiquei feliz porque nós tivemos a mesma escola, você acredita? É verdade. E não ouvi falar. Lá. Não, mas dois... A mesma escola por quê? Porque eu trabalhei só que na Perdigão, né? E estava também na transição quando foi a aquisição e virou BRF, né? E saí logo depois. Mas eu falo na mesma escola porque as duas têm uma cultura muito grande de controle de dados. E quando eu entrei, isso 2005, sei lá, bom, há um tempo atrás, me colocaram de castigo. Eu digo de castigo porque eu, naquela ânsia, né, de ir para o campo e conhecer sobre o campo e tudo mais, me colocaram na frente do computador com a planilha de Excel na época e que tinham, assim, inúmeros controles, sabe? E, na verdade, o que, assim, eu falo que foi um castigo, porque que recém-formado quer fazer isso, né? Louco para ir pro campo. Mas para mim foi uma satisfação, porque eu fiquei, acho que uns 90 dias nesse castigo, só que quando eu fui pro campo, eu já tive uma visão totalmente diferente do campo. Porque eu tive essa oportunidade de ver os dados, de trabalhar os dados, né? De entender ali como é que funcionava no back-office. E isso me deu uma leitura totalmente diferente do que foi o campo. E aí eu trouxe isso muito para a minha vida, né? Porque você já sabia o que dava resultado na planilha, e aí você foi entender como aquilo estava funcionando. Aí eu chegava nas propriedades e eu, enxergando os números antes, eu já chegava com uma visão já pré-formada, né? E aí isso me ajudava muito no direcionamento, porque eu não ia conhecer para andar nas propriedades. Eu acho que a gente até já me falou disso. A gente não vai para fazenda para conhecer fazendas. Se for para isso, eu vou lá para casa, né? Mas a gente vai e a gente gosta de olhar os dados antes, por quê? Porque a gente já vai com aquela visão e já tem um monte de dúvida, e a gente já começa a direcionar o olhar, né? Então eu tive essa oportunidade e aprendi lá muito do que eu trouxe para a precisão com relação à gestão de informação, né? E por isso que eu falo que foi a mesma escola. Foi a mesma escola mesmo. Com certeza. Eu trabalhei na unidade de Rio Verde, e assim, é um negócio gigantesco e eu lembro demais disso. As escalas de abate eram feitas com a semana de antecedência e não se atrasavam. Quando atrasava é porque tinha um problema na indústria, sabe? Um problema de ordem mecânica na indústria, o frigorífico quebrava, alguma coisa nesse sentido. Mas você veja, eram na época, se eu não me engano, 7 mil animais de suínos dia, com uma semana de antecedência, vários parceiros de várias localidades, e o abate não era, assim, era pontual demais, sabe? Porque os processos estavam todos arrematados. Processo muito bem estabelecido, quem estava envolvido no processo sabia o que tinha que fazer, quando fazer, como fazer, essa clareza dentro da equipe, e assim,
milhares de funcionários diretos e outros tantos indiretos. Então, assim, a cadeia toda funcionava muito bem. E eu tive essa oportunidade, essa escola, fiquei 7 anos trabalhando lá, de aprender e executar muito do que a gente faz hoje como empresa de gestão, trazer como herança de lá, sabe? Porque realmente, e a gente hoje, né, fala, né, o tanto que a informação ela é importante na gestão de um negócio em pecuária de corte, hoje é fundamental. Mas está vendo como o passado influencia muito, né? Porque a bagagem que a gente tem nos faz ter uma visão diferente do negócio, né? Então, óbvio, cada um tem a sua bagagem, a riqueza disso que é maravilhoso, inclusive, porque é nessas trocas, então a sua experiência lá te moveu para preparar um protocolo de gestão baseado em dados e informação, construção dessa informação e inteligência, né? E a Lilian, a mesma coisa, teve uma construção ali também analítica, porque quando ela chegou na NCP, ela falou, opa, tem um monte de coisa aqui que dá pra gente revolucionar. Com certeza. Vamos mexer aqui. Mas porque tem uma visão de processos também bem colocada, né, Lilian? Muito, muito. Então, assim, pegando a fala que você me permite, né, André? Quando você tem uma bagagem, o mais importante é o que você vai fazer com ela, né? Então, trazendo assim para mim, a NCP, com certeza, também foram 7 anos na BRF, Sadia BRF, né? Outra coincidência, boa coincidência aqui. E que com certeza eu aplico, né, no bovinos, porque tem coisas que são padrões, né? E o que eu vejo hoje, quando eu olho para frente, a linha para frente, a NCP para frente, nossa, eu vejo a NCP muito grande, sabe? Expandindo para mais países da América Latina. Eu gosto de planejar, mas eu vejo, isso é muito factível, né? Eu não vejo dificuldade. Assim, para mim é muito, agora a base está pronta. Vamos fazer a gestão, então? É porque nós temos 3 décadas, se eu não me engano, é mais ou menos isso, né? De melhoramento genético aqui no Brasil, né? A NCP, quando ela começou um pouquinho lá dentro da USP, já faz 50 anos. Já tem 50 anos, já. Sim, mas ali na sede própria da NCP, que criou-se o nome, tudo foi em 88, né? Ela estava dentro da USP com outro nome, mas quando saiu, criou a sede, foi em 88. E óbvio que deu muitos passos nesse período, mas vocês falam, a base está feita. E agora tem um mundo para ganhar mesmo, né? Me fala um pouquinho da NCP, para quem está em casa conhecer um pouquinho mais da associação. A NCP significa Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, né? Nós estamos, a nossa central, a nossa sede em Ribeirão Preto. Você que está nos ouvindo é muito bem-vindo estar lá conosco, conhecendo a nossa sede. Porém, não precisa até lá, né? A gente tem muito hoje, nós temos o atendimento através dos nossos consultores, que a gente, a partir desse ano, uma das mudanças boas é que os nossos consultores hoje são nossos parceiros, não só consultores, não são simplesmente prestadores de serviço, são os nossos parceiros. E ele pode estar atendendo, né? Um nosso parceiro da sua região pode estar te atendendo, ou também entrando em contato com a gente pelo telefone, a gente pode conversar, temos informações que a gente pode estar mandando. E é uma associação onde juntou-se a ciência com a prática, né? Então, por isso que a NCP, ela, desde o início, foi uma empresa pioneira, continua mesmo, se contar do início, né, há 50 anos, continua sendo pioneira, e eu realmente acredito que continuará sendo, porque esse tipo de associação, ela não se tem no mundo, né, porque ele não tem incentivo, não tem apoio governamental nenhum, né, é uma instituição que ela é mantida pelos criadores, é isso que mantém. Então, é a pesquisa, a prática, onde a gente vai melhorando, inovando, porque é uma junção de know-how, né? Então, isso não se tem no mundo. Esse tipo de trabalho não se tem, só que até onde eu conheço, né? Então, a NCP, ela é uma empresa onde a gente entrega hoje um melhoramento genético. Está situada, né, fisicamente em Ribeirão Preto, mas nós atuamos no Brasil todo, em países da América Latina também,
tá? Alguns países da América Latina. E nós entregamos junto com a avaliação do animal, o potencial genético daquele animal, né? Nós entregamos várias ferramentas para que você utilize aquela informação dentro do seu rebanho e realmente tenha um ganho efetivo. Não é simplesmente a entrega de um resultado. Olha, esse daqui o seu animal é isso. Aí você vai olhar e falar, o que eu vou fazer com esse monte de letrinha? Que a gente escuta, né? O que é esse monte de letrinha aqui? Não, esse monte de letrinha aqui significa isso. E essas ferramentas aqui para você aplicar. Então, e temos esse nosso parceiro consultor, que são pessoas formadoras na área, são pessoas formadas na área e vão ajudar o criador, né, como aplicar, com todo o conhecimento. Então, de uma forma muito simples, a NCP é uma empresa que vai aí para entrar, que hoje eu acho que são 4 pilares na pecuária, né, e o melhoramento genético é um deles. Então, a NCP eu acho hoje, que é uma empresa, ou um serviço, na verdade, essencial hoje dentro de uma propriedade que queira realmente melhorar o resultado. Que o objetivo é fazer o diferente, entregar o diferente. É sair faço isso há tanto tempo, sempre deu resultado, mas agora está com a margenzinha lá apertada para entender como eu posso criar pequenas melhorias, né, e melhorar meu resultado, melhorar minha margem e entregando com a genética participando, né? Você falou dos 4 pilares, quais são? Melhoramento genético, quais você considera? Quem dá consultoria, se ele concorda comigo, eu vou escutar primeiro o André, vai que ele não discorda de mim. Quais vocês acham que são os 4 pilares, André? Vamos ver se... Eu acho que assim, com certeza o melhoramento genético é Sim. um pilar, né? Eu vejo, puxando para o nosso lado de gestão, né? A gestão, um outro pilar muito forte. Uhum. Né? Eu vejo a questão Aí, assim, não sei se dá para juntar tudo para fazer os 4, porque talvez seja mais de 4, mas a questão do planejamento de nutrição e nutrição, né? Que aí vão colocar pastagem e concentrado, né? Suplementação mineral, tudo junto no mesmo pacote. Melhoramento genético, nutrição, gestão e reprodução. Não, manejo. Melhoramento genético, manejo. É o manejo, bem importante mesmo. E não tem como tirar uma coisa da outra, né? Se a gente bobear em uma delas, todo o resultado pode ser perdido. E para isso precisa de gestão, né? Mais cedo a gente, num papo aqui, e aí a conversa é sempre assim, a NCP tem um trabalho muito bacana de avaliação e tudo mais, a gente vai entrar nessa frente daqui a pouco, mas é sempre com base em dados. É sempre com base em dados. Então, não existe gestão sem dados também, né, André? Tem que caminhar tudo junto mesmo, né? Não tem jeito, né? Eu estava até conversando outro dia e achei uma definição interessante que dentro de uma fazenda, quando a gente começa a gestão, né? Primeiro a gente vai atrás de um ruído. Aí esse ruído, eu não lembro quem que falou isso para mim, falou assim, nós estamos aqui conversando e de repente, estou ouvindo um ruído ali fora. Aí você começa a prestar atenção naquele ruído, aí você vê que o ruído é porque tem alguém passando ali fora. Opa, então é alguém passando ali fora. Então já virou um dado. Aí você começa a prestar atenção, a pessoa começa a passar e você vê que começa a aparecer um outro barulho que é de furando a parede. Pronto, então já virou uma informação, que é uma pessoa passando e está furando a parede ali para colocar qualquer coisa, né? E eu achei interessante essa definição porque na fazenda é exatamente assim. A gente tem um monte de ruído que não tá legal o meu resultado, eu preciso melhorar isso, enfim. E a gente tem que usar esse ruído para transformar isso em um dado, né? E esse dado tem que ser confiável, porque a partir do dado a gente vai gerar uma informação e a partir dessa informação nós vamos naturalmente tomar uma decisão. Então, não tem como, né, você trabalhar numa propriedade rural hoje sem ter informação, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essa qualidade dessa informação. Se o dado estiver errado, a informação vai estar errada, a decisão vai ser tomada de forma errada, né? O processo todo se perde, né? E aí eu achei interessante porque foi de uma simplicidade tão grande a explicação, né? E a importância que sabe? Que eu tô lembrando dessa passagem aqui, mas é exatamente isso, a gente tem que ter, não tem jeito. A época da intuição, infelizmente, já ficou para trás. Quando a gente olha, então, para o processo da pecuária, os 4 pilares, ou quantos outros, né? Se a gente começar a esmiuçar, talvez a gente divida em subcategorias e assim vai. A gente sabe que tem muitas etapas.
tem muitas etapas, todo dia tem alguma coisa acontecendo dentro do ciclo, né? E óbvio que é difícil controlar todos esses pontos, mas a gestão nos ajuda nessa tomada de decisão, assim como as avaliações também vêm para auxiliar nessa tomada de decisão. Qual que é o passo, qual que é o primeiro passo da genética para a gente entender? Depois eu quero a gente ir construindo essa jornada mesmo. Então, a gente começa avaliando com a genética, a gente começa avaliando a situação. Tem um diagnóstico que tem que ser feito dessa fazenda, independente se a gente vai olhar para a gestão ou se a gente vai olhar para a genética, né? Tem que ter um diagnóstico dessa fazenda, né? Para fazer uma escolha, uma tomada de decisão mais assertiva, não tem? Eu vou te dar uma resposta com chavão, se me permite. Por favor. Quem não mede, não gerencia. Né? Eu acho que tanto aqui, pegando para a NCP, quanto para a consultoria do André aqui, uma fazenda onde não mede, onde, no caso para a gente, que não pesa, que não tem um grupo a formação correta do grupo de manejo, não tem o controle dos pais, não tem os dados dos animais, enfim, quem não está medindo, né? Hoje nós temos também ultrassom de carcaça, são dados que nós recebemos, que são medidas, ultrassom de testículo, de puberdade de macho, a única, vou poder citar vários aqui, é que só a NCP tem essa mensuração, né? Tem hoje as provas de eficiência alimentar, enfim, tem uma infinidade de dados que são necessários você medir para que essas informações entrem, né? Para então a gente entregar uma informação de qualidade, com uma boa acurácia para o criador. Por quê? Porque a genética ela vai te entregar aquilo que os olhos não veem, né? Como que a gente vai olhar para o animal e vai dizer, esse animal, ele vai, uma bezerra, né? Essa daqui, ela vai ser uma bezerra precoce, né? Ela vai entregar filhas precoces. Como que a gente vai saber disso? Não, ela vai, a gente vai poder ver nos netos que ela vai transmitir uma questão do materno, que é a produção de leite. Então, isso através da genética, são aquilo que os olhos não nos permite. Então, e como isso é uma junção hoje do conhecimento, né, com os dados. E dados de qualidade, porque se você entra com dados ruins, a sua informação vai ser ruim. Isso é inevitável. Então, a pessoa que tem uma boa gestão, entenda a importância da base, né? Inclusive, a gente chama base de dados lá na empresa. A sua base de dados, ela é um cuidado que a NCP tem muito, né? Isso é uma característica muito forte da empresa. A gente tem um cuidado muito grande em quais dados nós colocamos na nossa base. No entanto, que é uma base muito solicitada para pesquisa, por várias universidades, como a gente tem muitos parceiros, né, no Brasil e fora do Brasil. Por quê? Porque a nossa base, a base de dados da NCP é um cuidado que nós temos. Isso fez parte da criação da empresa. Porque é aquilo que vai gerar a informação para o criador, onde ele vai ter uma tomada de decisão, às vezes uma virada de chave, como a gente falou, e tem gente que vive disso, né? Que depende do resultado daquele rebanho, do ganho dele, é o ganha-pão do produtor. Uhum. Então, é um cuidado necessário que nós tenhamos com o resultado que a gente entrega hoje no mercado, é mais pelo peso da NCP, né, que a gente tem essa consciência. Isso que a gente pede. Então, muito cuidado com a informação que entra, porque é a informação que vai sair, né? Isso é extremamente importante e é uma coisa que a gente sempre trabalha junto ao criador. André, e faz sentido para vocês também, né? Porque, assim, é óbvio, você vai ter que fazer essa avaliação junto com a NCP para fazer essa escolha, mas você tem que ter um diagnóstico bem completo da fazenda, vocação daquela propriedade, tem uma série de indicadores que vocês têm que analisar também para, junto com a NCP, pensar nesse melhoramento, não é isso? E a gente, quando a gente começa a trabalhar com a fazenda que já tem, por exemplo, dentro da fazenda, a rotina da NCP facilita demais. Porque é justamente essa questão, até cultural, né? Da pessoa ter cuidado com as medições que faz, né? Com a acurácia do que está levantando de informação. Então,
faz total sentido, isso é extremamente necessário e nos ajuda muito quando a gente já tem essa fazenda com essa cultura, que a gente acaba embarcando, né? E muita gente pergunta, mas como é que vocês conseguem fazer isso? E quando a gente começa até com uma certa facilidade, comparado a outras situações que às vezes não tem uma metodologia, né? A gente acredita muito que para a gente conseguir mudar a cultura, a gente precisa primeiro fazer aquela tarefa ficar fácil. Então a gente vem estabelecendo o procedimento operacional para isso. E aí estabelecer o procedimento operacional, a gente começa a acompanhar o procedimento operacional e corrigir se tiver alguma distorção. Então é muito fácil. Quando eu digo que é fácil, até que me corrigir. Às vezes eu falo assim, que o nosso trabalho a gente faz muito pouco, mas é porque a gente, quando vai estudando sobre determinado assunto, a gente vê o quanto que aquilo é amplo e aí a gente acha que a gente está fazendo pouco, né? Porque é tanta distinção para aquele determinado assunto. Então, assim, é trabalhoso sim, mas a gente consegue fazer com uma certa facilidade em função desses processos que a gente vai estabelecendo. Tem um ditado que eu gosto também, que a gente sempre fala para os parceiros, que é o procedimento, o processo, ele transforma pessoas boas em pessoas medianas em boas e pessoas boas em excelentes. Então, às vezes o produtor já tem tudo na mão. Ele já tem as pessoas que têm capacidade de aprender, ele já tem os processos minimamente definidos, mas talvez não tão bem escritos. Então é só descrever e colocar isso em conhecimento comum de todos que estão envolvidos naquela tarefa, né? Que a coisa flui assim, ó. É por isso que eu falo que eu vejo uma certa facilidade nisso, porque quando você enxerga assim, você olha, faz um diagnóstico e vê o quanto já existe ali, a gente não está partindo do zero, né? E o produtor nem sempre tem essa clareza. É como a gente estava falando das nossas experiências com o BRF, né? Com Sadia, Perdigão. Mudou para bovinos. Então vai começar do zero. Não, porque tudo que a gente já viveu ali até aquele momento serve de bagagem para o próximo. É só a gente entender como que a gente pode usar. Então muito produtor às vezes vê com dificuldade. Eu tenho que estabelecer, eu tenho que começar a medir, eu tenho que isso. Eu falo, peraí, me conta o que você já faz. Aí quando a gente começa a esmiuçar o que ele já faz, aí ele mesmo fala assim, mas então não tá difícil, não. É mais um passo que tem que colocar aqui, registrar um número que está ali, que ele às vezes já está passando pelo, né? Mas então é só. Às vezes é só. Mas eu sinto muito, assim, isso é muito presente, que tem tanta coisa acontecendo na rotina e eles recebem tanta informação e às vezes tanta informação superficial que eles travam na tomada de decisão. Então, às vezes ele fica assim meio perdido, meu Deus, eu tenho tanta coisa que eu preciso mudar, né? Tem 100 pontos para melhoria na minha fazenda e eu tô aqui no 2, no 3 ainda, tem 90 e tantas coisas que eu preciso colocar em prática. Mas, às vezes, uma ou duas escolhas dessa, né, podem ser cruciais e mudar toda a rotina daquela fazenda, né? Como, às vezes, olhar para o seu negócio e uma ou duas DEPs bem escolhidas podem fazer uma mudança tremenda naquele rebanho também, né? Por exemplo, nós temos 36 DEPs, né? Vamos começar explicando o que é DEPs, que eu acho que ainda tem uma confusão nas letrinhas, não é isso? As letrinhas, tá. DEP, eu vou falar, como a gente gosta de falar, um pecuarês, né? É o que aquele animal vai entregar nas progênies, nos filhos, né? Então, dessas 36 características, o que ele vai te entregar geneticamente? Aí, então, tem a DEP de materno, de leite. Tem a DEP de precocidade, né? Tem a DEP de quantos quilos de bezerro aquela fêmea vai te entregar desmamado. Tem a DEP de acabamento. Tem a DEP de área de lombo, né? Que hoje se fala muito do acabamento, que tem a ver com precocidade, enfim. Tem as DEPs relacionadas à eficiência alimentar, onde os 70% do valor hoje do gasto no animal entra pela boca. É a alimentação, né? No entanto, é um dos 4 pilares. Enfim, isso que é a DEP, né? Então, a gente te entrega 36 características, algumas delas exclusivas da NCP, né? E a gente entrega para o criador, olha aqui, ó, é isso daqui, lendo, né? Geneticamente é o que seu animal tem, que ele vai te entregar. E claro que você não tem como você selecionar um animal que seja excelente em 36 características. Não, né? E por isso que existem animais direcionados, inclusive tem índices que foram criados já há 2 anos,
que ele entrega. Olha, esse animal aqui, inclusive, é bom para cria, esse é um animal bom para recria, esse é um animal bom para fazer F1 e esse é um animal bom para fazer confinamento, né? Porque cada um trabalha. Então, ou seja, nós temos no mercado, nós entregamos hoje pro produtor e pro comprador daquele produtor avaliações onde ele vai olhar, não, eu quero comprar, eu quero produzir esse tipo de animal e o que quer comprar, eu quero comprar esse tipo de animal. E isso são as DEPs que nós entregamos, né? E não precisa, você vai lá, tem gente, por exemplo, que fala, olha, eu gosto de trabalhar para fazer os meus acasalamentos, eu tenho o meu índice, né? Porque nós temos o MGTE para o animal registrado e o IGE para o gado comercial, que é o índice das principais das características dos animais. E ele fala, olha, eu tenho um criador que é do Mato Grosso, do norte do Mato Grosso, que ele fala, eu faço meu índice, eu preconizo acabamento, leite e precocidade. Ok. É isso que ele quer ver no rebanho dele. É isso que ele quer, é isso que ele busca. Uhum. Ok. Então, assim, o criador tem a liberdade, né, de, dentro do que a gente entrega, utilizar da melhor forma que é para ele. Mas aí ele tem informação, acessar isso e tomar suas decisões com mais assertividade, que é muito perto do que a consultoria faz também, né? Assim, por isso que é legal esse trabalho da NCP, porque, como você falou, são muitas informações e o produtor ele é bombardeado a todo momento, né? Mas se ele tiver esse cuidado de gerar informações, dados corretos, para gerar a informação correta e ele tiver essa clareza de objetivo, ele consegue fazer um negócio que hoje, na minha opinião, é talvez um pilar dentro de gestão, que é priorizar a ação. Então, nesse exemplo desse produtor do Mato Grosso, ele sabe qual é o objetivo dele e ele, com as informações que tem, são 36 DEPs, tá tudo certo, mas eu quero priorizar essas 3 aqui, ó. Então, esse sentido, essa condição que ele tem diante de inúmeras informações, ele conseguir priorizar aquelas que fazem sentido para ele, isso é um bônus muito grande, né, quando a gente pega um pacote desse melhoramento genético, porque, bom, aí depende de quem, então. A informação está posta. Ele conhece quem são os clientes ou quais são os objetivos. E ele sabe quais os números que vão melhorar aqueles objetivos. Então, aí não precisa nem fazer força. Aí, de novo, daí fica fácil, né? Aí fica fácil. Então, o pacote de melhoramento genético da NCP traz essa possibilidade, né? Traz essas informações e agora é só o cara priorizar. Eu acho que isso é um dos pilares de gestão hoje. A gente sabe priorizar quais ações devem ser tomadas em determinado momento, né? E isso vem de brinde. Mas para expressar essa genética também, mesmo ele tem que saber qual é o objetivo, claro, né? Saber aonde ele quer chegar com esse melhoramento. E aí, para expressar essa genética toda, essa é uma expressão que se usa bastante, né? O potencial, expressar o potencial dessa genética, a gente precisa que a fazenda, além de ter dados, que ela também entregue os outros pilares, né? O manejo, a nutrição. Não, se a gente errar, pode escolher as 36 DEPs, mas se ele errar depois no manejo, se ele errar na nutrição, talvez ele não vai obter resultado. Então, esse acompanhamento ele tem que ser contínuo, né? A NCP faz esse trabalho, acompanhamento da genética, e aí a consultoria tem uma função muito importante até o final do ciclo, né? Assim, é um equilíbrio, né? Se a gente tiver o pilar do melhoramento genético muito bem posto, né, muito bem controlado, mas a gente não tiver os outros pilares, seja ele nutrição, seja ele manejo, muito bem conduzidos, né, infelizmente você vai estar dando murro em ponta de faca, né, ou vai estar colhendo um resultado muito aquém daquele potencial. Né? Então, se tiver um animal que está ali com a DEP de eficiência, não vai colocar ele num pasto rapado, não tem milagre também, né? Ele é mais eficiente, mas ele não é autossuficiente ainda, né? Esse com certeza, tem que ser um ponto de atenção, assim, muito grande, né, por parte do produtor. O que a gente até, falando um pouco sobre essa questão do perfil do produtor, né, das fazendas do futuro que a gente acredita. O produtor hoje, talvez ele não precisa ser o melhor no operacional, o que era comum antigamente, né? O produtor se envolvia com o operacional, ia para o curral e era ele quem estava à frente de tudo, né? Ele tem que conhecer de fato, porque, né, faz parte do negócio dele, mas ele tem que ter uma visão holística muito, assim, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para o todo,
né? Porque não basta só a gente ser bom em genética, né? Não basta só ser bom em manejo, não basta só ser bom em nutrição, né? Hoje, por exemplo, nós estamos, né, tomando todo dia uma ligação aí de produtor meio que desacossado com o mercado. Então você tem que ser muito bom também na comercialização, né? Então o produtor do futuro ele tem que estar ligado sim nesses pilares, com certeza, mas tem que ter essa visão mais sobre o todo do negócio dele, né? O ambiente em que ele está inserido, né? Mas se ele consegue controlar, se ele tem essa visão e ele sabe de todas as etapas com processos bem colocados, ele também consegue entendendo aonde dá para melhorar, né? Porque aí tem um negócio que é uma palavra ótima, que acontece como um passo de mágica. Na hora que ele consegue estabelecer processos dentro da propriedade, enxergar esse pilar de nutrição, de novo, genética, manejo, começa a entender e olhar para o negócio dele dentro de um todo, ele começa a ter previsibilidade. Uhum. Aí, de novo, fica fácil. Porque se eu sei para onde meu negócio está indo e se eu sei que ali na frente tem um gargalo, se eu me antever a esse gargalo, eu consigo, né, atravessar ele pelo menos com menos dificuldade, né? É o que a gente fala, assim, crise, ela existe e sempre vai existir. Nós estamos passando por um momento complicadíssimo, né? E ela tem, ela tem o seu prazo de gestação, assim como o bezerro, tem o seu prazo de maturação e vai ter o seu fim também. Uhum. Agora, se a gente tem conhecimento do nosso negócio, dependendo do lado da mesa que nós tivermos, a gente consegue, inclusive, ganhar dinheiro na crise. Então, assim, essa é a pecuária. Nos fatores que dá para controlar, né? Porque preço da arroba a gente não controla, Mas né? tem ferramentas para mitigar o risco. Pois é. Entendeu? Então, assim, é claro que a gente vai ter, eu brinco nas fazendas, que 80% do que acontece está na nossa mão. 20% do que acontece não está na nossa mão. Se a gente cuidar muito bem dos 80%, pode acontecer o que for com os 20%. É claro que aí eu não estou considerando uma catástrofe natural, né? Sim. Mas 20% não está na nossa mão. Então, se a gente cuidar bem dos 80%, os 20% a gente lida com ele. Uhum. Né? Eu não lembro se eu comentei isso com você numa outra oportunidade, mas nós temos clientes que em março fez uma opção e fez um hedge na bolsa a 297 e quando a gente posiciona vendido na bolsa, tudo que cai no mercado a gente ganha por em resultado positivo. E ele zerou a posição, ele saiu no mercado financeiro quando estava em 263. Então, quer dizer, de 297 para 263, ele ganhou esse valor em reais por arroba. E não foi um hedge pequeno, não foram poucas arrobas. Então, assim, ele mesmo com o mercado em queda, ele vai manter a sua margem de lucro dentro do objetivo dele. Então, assim, não controla o mercado, não, mas existem ferramentas que mitigam ou que me dão condição, inclusive, de ganhar com o mercado em queda. Olha que maravilha. Então, mas vê assim, como tem possibilidades de melhoria em todas as etapas, né? Vamos começar lá do começo. Se a gente faz uma boa avaliação genética, a gente consegue pensar no objetivo final desse rebanho, né? O que seja do criador, enquanto ele quer vender esses bezerros, né? E aí ele faz as escolhas das DEPs corretas aí para ter esse animal com um peso maior na desmama, ele já está ganhando mais aqui. Enfim, tem em todas as frentes, quando a gente tem gestão e informação, você tem também o ferramental para tomar de decisão mais assertiva e aumentar a lucratividade em todas as etapas, né? Eu queria que vocês me trouxessem na prática situações assim realmente que vocês vivenciaram. Eu sei que tem muitos cases aí de produtores, de criadores que com melhorias nos seus resultados, né, Lilian? Bom, eu vou pensando aqui num case, pensando no local onde nós estamos. Eu vou falar de uma fazenda que é aqui próximo, né? Tem que tomar cuidado, vou te interromper, tem que tomar cuidado aqui em Goiânia, porque é o seguinte, todo mundo conhece todo mundo. Não é de Goiânia, é próximo, eu posso falar. Não, eu nunca cito o nome. Não, eu nunca cito o nome. Assim, é um cliente que está ali na região de Guapó. Opa! Não, nem é, eu estou falando, nem é no estado, é próximo. E a gente, numa associação, a gente toma muito cuidado, né? Dá exemplo, Sim. Enfim. Foi um rebanho que ele foi feito na NCP, na época, e eu não estava, né, mas na época ela foi feito, mas foi há mais de 30 anos, onde eles começaram a medir
né? Medir, começaram a pesar os animais. Ó a gestão, ó. Tem gente que tá com os olhinhos brilhando aqui. Aí Gostei. eles começaram a pesar os animais, hoje na época não fazia, há mais de 30 anos atrás, né? Começaram a medir perímetro escrotal. Aí falava assim, mas você vende, sabe vender animal pela circunferência escrotal, você também, né? Exatamente. Então, para que você vai medir circunferência escrotal? Né? E aquilo era muito questionado. Quantos bezerros a fêmea estava entregando, né? A precocidade dos machos, aí começou a precocidade das fêmeas, e numa fazenda, isso que começou toda essa mensuração dentro da NCP. Hoje, no Brasil, tá? Você, em 92% do gado, você não consegue achar um animal onde não tenha, em algum momento da genética desse animal, não tenha um animal vindo dessa fazenda. Olha Da só. genética dessa fazenda. Em 30 anos. Em acho que foram 35 anos. 92% dos animais. Hoje, no Brasil, tem em algum momento da cadeia dele, tem alguma genética dessa fazenda. Né? Então, acho que esse é um bom case aqui para a gente citar. Que se não tivesse dado certo, né, não chegaria onde chegou. Que legal. E assim, na época muito questionado, né? Muita chacota até eles contam. Você começa a ver, por exemplo, hoje, né, é normal, né, a gente dizer a DEP materno desse macho é tanto %. Mas quando se começou, mas desde quando o macho produz leite? Soava estranho, eu tinha essa compreensão, né? Então, não fala, mas desde quando? Então, sinceramente, é uma chacota mesmo. Mas tá na vanguarda, tem um preço, né? Claro, Na claro. vanguarda, a gente toma pedrada, mas que bom que houve essa insistência, né, e a resiliência, porque realmente vem transformando a forma de criar animais, de produzir animais, né? E é legal, eu tô lembrando aqui de uma situação de um parceiro nosso. Na verdade, foi até uma fazenda que a gente visitou, a gente não continuou o negócio com ele. E que ele comprou animais, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui, que é uma dúvida minha, de um parceiro ANCP. Só que ele comprou animal e era uma fazenda de cria, ele aproveitou a oportunidade, comprou porque achou barato, mas não deu continuidade no programa. Aí você me falando dessa situação, né? Uhum. Na hora que nós chegamos, eu falei assim, mas por quê? Eu falei, não, porque eu nem sabia que podia. Falei, gente, porque você traz isso, né? Quando a pessoa compra animais de um plantel que é a NCP, por exemplo, eu comprei da Lília, eu faço o meu cadastro na NCP e eu trago comigo todo o histórico do animal, né? Sim. E aí eu tenho condição de continuar esse trabalho de melhoramento genético, mesmo que eu não queira vender touros, mas eu quero produzir animais de melhor qualidade para o mercado cada vez mais exigente. Eu tenho condição de continuar esse trabalho e aí a minha acurácia, como é que eu posso dizer? A acurácia me ajuda aqui nesse termo técnico aqui, mas a quantidade de informações que eu tenho para fazer um trabalho, né, e ser mais efetivo nesse trabalho é muito maior porque eu tenho décadas, às vezes, de informação. Você consegue as informações A efetividade muito maior no meu programa, né? Isso é uma coisa que a gente proporciona. Você comprou um animal, até uma das coisas, uma das minhas funções, quando um cliente está interessado para conhecer o programa e entra em contato conosco, não com um parceiro, um consultor, né? Eu pergunto, você adquiriu algum animal de algum... adquiri. Então, você já... A partir do momento que você entrou, você já tem todo o histórico do animal. Você já tem a rastreabilidade ali daquelas informações. É queijo e a faca na mão. Exatamente. Olha, que maravilha. Porque não começa do zero, né? Ele já vem com informações que antecedem, já consegue fazer um controle muito mais eficaz. Genético, ele é um trabalho que demanda tempo, né? Sim, não dá pra gente ter a expectativa de que, se eu tenho um adepto aqui para peso ou desmame, quando nascer eu vou ter aquela expressão total. Não é assim também, né? Não. É um trabalho que demanda tempo, são gerações, né? Até, por exemplo, hoje, uma coisa que ajudou muito nessa tomada de decisão é a genômica. Porém, nós vamos lançar um artigo no nosso seminário, dizendo a importância e o impacto, né, por safra, quanto vai caindo a acurácia da sua informação com aquele
criador que só genotipa e não mensura. Né? É muito interessante. Vou deixar aqui A continuidade é importante, tá vendo, André? a curiosidade instigada aqui para quem está nos ouvindo. Mas, assim, é muito interessante. Então, aquele criador que comprou, tá? Ah, mas eu fiz esse animal que tem a genômica. Um cliente seu tem a genômica, eu vou continuar e não preciso da gestão aqui dentro da minha fazenda. Eu não preciso mais medir, não preciso mais... Ok, mas a acurácia daquela informação, mesmo que tenha genômica, vai caindo até chegando perto a zero. De safra a safra. A gente fez um estudo, tá? Que comprova que se ter as medidas fenotípicas, que bem feitas através de uma boa gestão, claro, né? Ela tem tudo a ver com a qualidade da informação que você vai ter. Mas, gente, é o controle de qualidade do processo, né? Você tá vendo que a peça tá ali bonitinha, tá funcionando, mas você tem que ter os procedimentos de controle de qualidade, né? A gente tem que pensar na fazenda como uma empresa mesmo. E o rebanho como uma linha de produção que está sendo produzida ali em menos tempo, com maior qualidade, com resultado melhor, com mais eficiência alimentar. E conferindo tudo isso, né? Não é só vir com certificado ali a NCP, né? Não. É o começo de um trabalho, mas se você está pensando em melhoramento genético, se você está pensando em melhorar os resultados da sua fazenda, da sua propriedade, acho que essa mensuração é contínua e infinita, nunca, não vai parar nunca, né, André? Tem que ter uma continuidade, é constante. Tem que ter. O que a gente tenta, né, levar para as pessoas assim, a gente tem que sempre olhar para frente, né? E quando você falando em controle de qualidade, quando você tem uma NCP, você tem um terceiro dentro da sua propriedade que está auditando o seu produto e você tem um selo, então. Ao tanto que isso é poderoso, né? Quantas indústrias na cidade não tentam criar um processo, ter um padrão de qualidade para que venha um terceiro fazer uma auditoria, né? Para falar assim, olha, esse produto aqui realmente entrega o que se propõe, é um ISO isso, né? A NCP é isso, ela é um terceiro, né, que traz essa chancela. Quando você vê um animal ANCP, você vê um animal que tem todo o histórico por trás que garante a qualidade daquele animal. Então, por que se já chegou até aqui e tem essa chancela, por que não dar continuidade, né? E no mercado cada vez mais exigente, então daqui a pouco eu penso que isso vai ser critério de compra. Eu ia chegar nesse momento mesmo, porque se a gente está conseguindo fazer essa rastreabilidade desse animal, daqui a pouco isso vai fazer diferença no frigorífico lá no final, não é? Ele saber realmente, porque você vai conseguir ter um controle melhor da qualidade do aproveitamento de carcaça, da cobertura, porque tudo isso a gente consegue com genética. Exato. E aí, a genética entregando e a fazenda produzindo muito bem todos os outros pilares, isso vai ser um diferencial na negociação, né, com o frigorífico. Eu penso assim, a qualidade, né, ou a diferencial em zootécnico, vamos falar assim, ganho de peso, rendimento de carcaça, isso a gente sabe que tem, mas eu acho que daqui a pouco vai chegar um momento em que, se você tem, a gente compra, se você não tem, infelizmente nós não compramos. E negociações mais específicas, não é? Para esse produtor. Eu acredito nisso também. Até porque a gente tem... quando acontece crises como essas, a gente fica falando da questão da commodity. E como sair dessa comoditização da carne, não é? Quando você tem um produto com uma qualidade elevada, que isso vai garantir uma entrega melhor, né? Inclusive no ponto de venda. Essa carne vai ter mais qualidade, ou você está com um rebanho com custo muito menor, que você vai ter isso, uma margem maior, enfim, tem muitas variáveis, mas melhorando processos, e melhorando processos, você consegue ter uma margem diferente e não ficar à mercê do mercado. E eu acredito muito que nessa criação de protocolos, que é uma das coisas que a AgroSelections trabalha bastante, e inclusive, né, a associação da NCP, da precisão, vem também para esse trabalho, que é conseguir que os pequenos e médios produtores comecem a melhorar os seus processos, para que a gente daqui a pouco tenha um protocolo todo validado, né? E que a gente consiga uma comunidade para fazer negociações melhores com esse frigorífico e rentabilizar melhor todos os protagonistas desse processo, né? Tirar mesmo esse poder tão grande do mercado e a gente conseguir ter rentabilidade melhor,
processos mais fáceis, e aí vai ficar fácil, né, André? Quando tudo controladinho vai ficar fácil. É difícil começar, eu acho. Mas depois que você passa por aqueles 5 minutos de crise ali do meu Deus, eu tenho que organizar isso aqui, botou as coisas nas planilhas. Fica até gostoso. Não fica? Eu também acho, também acho. E a gente está dizendo aqui de animais, qual animal usar, qual animal... Mas vamos pensar pelo outro lado. A gestão, a genética vai te dizer qual animal não utilizar. Que às vezes é mais importante, Exatamente. inclusive, né? Qual animal você deve descartar? Qual animal ele não vai te trazer o lucro e aquilo que você busca, né? Então, olha só, ele te entrega o que usar e o que não usar, né? Realmente, olha, esse daqui você não vai nem ter dúvida, você vai descartar. Não vai investir, você vai descartar isso na desmama, né? Você não vai ter todo o investimento aí. Então, eu me encanto muito, né? Eu vim também de uma parte de gestão da qualidade de informações, trabalhei nessa parte também. Então, eu acho que tem muito, uma interligação muito grande, né? É uma sequência de trabalho, né? Que o resultado final só é o ganho do produtor. É isso aí. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, que nós estamos num ciclo de baixa e a gente está vendo aí já dados de descarte, recorde de fêmeas e tudo mais, e a gente sabe que a questão da matriz é importantíssima, né, no melhoramento genético. A gente fala muito do touro, muito do sêmen, mas a matriz é importantíssima, né? E aí queria que você me falasse um pouquinho, Lilian, desse foco na matriz, que a gente precisa olhar para ela com mais carinho, né? É um trabalho que, se estivesse combinado, não tinha saído tão bem, né, Gi? É um trabalho que nós temos feito junto aos criadores. Uma das mudanças também, né, que nós temos tido um contato individual com todos os criadores da NCP. E esse é um dos tópicos que nós estamos trazendo, né? Qual a importância que você está dando para sua matriz? Para aquela que está dentro da sua propriedade, que está te entregando os seus bezerros, né? Que é o teu ganha-pão, muitas vezes. Então, é uma mudança, né, de pensamento, porque às vezes a pessoa, até semana passada nós tivemos um atendimento, um criador falando, porque o meu resultado da área de olho de lombo, eu faço ultrassonografia há tantos anos, e eu só uso touro que não é negativo para a área de olho de lombo, e está dando negativo. Eu falei assim, e quais são as suas fêmeas que você utiliza? Quais as fêmeas? Só está olhando para metade do processo. Exatamente. E as suas fêmeas? Vamos fazer o levantamento das suas fêmeas, né? Quais fêmeas você está selecionando para ficar dentro da tua propriedade? É um bem enorme, ela que está reproduzindo. E ainda mais hoje, na FIV, onde você vai e aspira, né? 150 ostos, né? Que você vai usar aquilo lá e vai reproduzir. Aquilo sim é uma fêmea que é uma máquina, né, para o produtor. Então, hoje os olhos estão voltados, né, devagar, é uma mudança para a fêmea. A importância da fêmea hoje dentro de uma propriedade. E eu acredito que foi muito pela FIV que trouxe essa necessidade de um olhar diferente dentro da propriedade, né? É uma coisa que a gente vem trabalhando muito com os nossos criadores. Qual o cuidado que você está tendo com a sua fêmea dentro da sua propriedade, né? Então a gente pergunta, até para quem está nos escutando, né? Você sabe que fêmea que você tem? Qual é o teu produto? Qual é a sua matriz que você está utilizando para reproduzir o seu rebanho? Você sabe o que você está utilizando, né? Então a gente convida para fazer parte conosco para descobrir e achar uma melhor forma. Qual é a melhor fêmea? Quem eu devo utilizar? Qual eu não devo utilizar? Né? Para reproduzir, né, dentro de uma cadeia longa, qual fêmea eu devo utilizar para reproduzir? Não só o macho. É para fazer um descarte inteligente, né? Uma reprodução inteligente. Com certeza. Já caminhando para o final, vamos falar aí um pouquinho de futuro. E eu queria que vocês me contassem o que vocês veem desse futuro, como que a Precisão está trabalhando com esses produtores de planejamento a médio e longo prazo. E da Lilian depois também me falasse o que está por vir aí, que eu sei que tem tecnologias novas chegando, tem mais DEPs chegando aí, vai aumentar esse número, né?
Gi, o que a gente tem conversado muito com nossos parceiros? Para quem está na cria, o bezerro que nós vamos gerar em 23 é o boi de 26. Então, não vou dizer com certeza, mas provavelmente nós vamos estar num outro momento do ciclo, provavelmente no momento de alta. Então, para aqueles que fazem reprodução, a gente fala, nós não podemos errar agora. Nós vamos cuidar das fêmeas, vamos saber quais fêmeas, né, deixar na propriedade, vamos entender quais são as melhores opções de touros, mas vamos acertar a mão agora, porque é a nossa receita de 26, para aqueles que estão no ciclo completo. Para aqueles que estão vendendo bezerro, o raciocínio é exatamente o mesmo, né? Nós vamos estar aí com um bezerro que vai nascer gerado em 26, nasce 24, né, e vai ser desmamado de 24 para 25, então provavelmente nós vamos ter um preço melhor de bezerro. Então o momento agora é de muita atenção, de novo, naqueles 4 pilares que nós já falamos, né? Então não é hora de abandonar o barco, pelo contrário. É hora de ter muita consciência nas escolhas que vão ser feitas, porque isso vai ser diretamente proporcional ao resultado que nós vamos ter num outro momento de ciclo. Para quem está na recria e na engorda, nesse momento não dá para andar sem estar protegido no mercado financeiro. O mercado vai continuar pressionado, né? Segundo semestre não tem projeção nenhuma de melhora de preço. Então, assim, continua andando de lado aí, como eles falam. O que a gente vai ter, a gente imagina que nós chegamos num fundo, que topou o fundo, né? Goiás hoje... Assim a gente espera, inclusive, né, que esse tenha tudo sido. indica que tenha sido o fundo. Goiás chegou hoje, cotação de boi em Goiás é 220, 225, né? Então a gente imagina que chegou no fundo. Então agora, se bater o fundo, sobe, né? Não é bem assim. A gente não acredita que vai melhorar muito. Talvez melhore um pouco a liquidez, talvez tenha uma reaçãozinha pequena de preço, mas o que a gente está vendo com muito bons olhos e a gente está recomendando, além de andar travado com relação à venda, à comercialização, é aproveitar porque os custos estão baixando, né? Então, milho, né, nós estamos com farelo de soja na casa dos 115, 112, o saco de soja. Milho também baixou muito. Então, assim, nós não vamos ter melhoria no valor de venda do nosso animal, nós vamos ter redução no custo. Então, a gente pode aproveitar esse momento, se nós formos eficientes, a gente melhora a margem. Ótimo. Porque no final o que importa é a margem, não é o quanto vende, mas qual a diferença entre o que você gastou e o que você vendeu. Então a gente, assim, tem recomendado isso. E para aqueles que já estão na comercialização, já efetivaram a comercialização e estão agora no momento de reposição, a expectativa é que o mercado vai estar mais ofertado a partir de maio, quando começam as desmamas, né? E o que a gente tem tentado fazer é comprar muito bem, fazer compra inteligente, né? Então, por que não comprar animais no peso ao invés de na perna? Por que não comprar animais que venham de um programa de melhoramento genético ao invés de comprar sem raça definida, né? A gente também tem que ser inteligente nesse momento, porque além de comprar bem no preço, nós temos que comprar bem na qualidade, porque, de novo, esse animal vai ser a receita provavelmente de um outro momento de ciclo. E se está difícil agora, né, nós temos que aproveitar então quando o mercado virar e ganhar muito dinheiro para recuperar esse déficit de margem ou esse prejuízo que a gente está tendo. Não é abandonar o barco, é corrigir as coordenadas, né? Exatamente, é estabelecer os processos, seguir os processos, entender o que não está dando certo e reavaliar os processos, né, se planejar muito bem e ter os cuidados, né? Mais cedo a gente estava numa outra conversa, André, e aí, assim, parece que todo ano o produtor descobre que tem seca. Exatamente. Que o arroba cai, na hora que ele precisa vender o arroba cai. Então, assim, não dá mais pra gente ficar chorando esse tipo de coisa. É a hora realmente, nesse momento de baixa, da gente entender o que dá pra melhorar. Exatamente. Né? Como ajustar processos e ser mais eficiente, né? Em todas as frentes. É isso aí. Lilian, me conte, quais são as novidades da NCP? Como é característico, né? A gente está sempre aí, já falamos essa palavra, vanguarda. Esse ano, nós já lançamos a DEP de mocho, né? A DEP de lucratividade está para ser lançada, que é em parceria com aquelas fazendas que tem a parte de eficiência alimentar, que vai te entregar qual animal mais lucrativo. Então, é uma outra DEP, são todas exclusivas da NCP. Uma DEP de facilidade de parto, que está sendo muito aguardada, né, onde é também uma parceria com outras
com outras empresas, onde nós vamos... Várias coisas estão sendo mensuradas e não mais. Hoje se olha muito, mas qual que é o peso a nascer? Né? Qual que é o peso a nascer? Qual que é o tamanho do frame? Não, hoje nós vamos é um compilado de estudos, de dados, né, de anos aí, que a gente sempre toma esse cuidado de ter um N significativo, um resultado significativo antes de lançar para o mercado. Então, a DEP de facilidade de parto, ela vai entregar, então, a intenção é talvez tirar até o peso a nascer e ela vai ter dentro dessa DEP já a DEP de peso a nascer, que ela está ligada à facilidade de parto. É uma DEP que está muito esperada, né, no mercado. Então ela chega um pouco mais robusta do que era, assim, mais... Sim, é uma DEP que ela já é utilizada hoje nos Estados Unidos, no Angus, tá? Eles já usam, eles não falam mais de DEP a nascer, mas não tem hoje no Brasil, mas nós vamos lançar. A intenção é no segundo semestre. E também uma avaliação genética um pouco diferente, também aqui eu vou deixar um pouquinho no suspense, onde quem mais vai ganhar são as raças menores, que seria é uma avaliação multirracial, né? Usar esse termo para ser mais um pecuarês, e onde o maior ganho vão ser as raças menores, porque nós vamos ter todas as informações do Nelore, né? Conversando e levando toda essa carga que tem de conhecimento, de informação do Nelore para as raças menores. É uma revolução aí que nós vamos fazer também. E tudo isso, quem sabe, vamos tentar lançar no nosso seminário, que vai ser no segundo semestre. Convido a todos vocês a estar conosco no dia 18 de agosto. E pela primeira vez em quase 30 anos, nós vamos fazer em Uberaba, tá? Para facilitar o acesso ao criador, a você que quer conhecer o nosso programa. Nós vamos estar lá pertinho do criador. Tem alguns parceiros já procurando para estar conosco, para estar montando stand. A gente quer fazer um seminário, que é o seminário anual, bem diferente, voltado para o criador, com os fornecedores de algum serviço lá, para estar em contato criador, para não ter que ficar esperando, eu quero fazer tal serviço. Como que funciona? Não, vão estar lá, né? Não vamos, infelizmente, não vamos conseguir, talvez, ter espaço para todos que estão procurando, mas teremos alguns fornecedores lá seja de algum serviço, para estar explicando para o criador ir num lugar, sabe a AgroSelection, onde você vai e encontra de tudo? Isso. E é isso que nós queremos. Que é extremamente necessário para o mercado. Exato. Porque a gente volta naquele começo, quando o produtor está sendo bombardeado de informação. Então, quando você tem essas oportunidades de compilar todas essas informações e entregar para ele, olha, até aqui um pacote de coisa, me dá algumas horinhas que a gente vai ajudar você a poupar seu tempo e aprender. Exato. Extremamente importante. Seminário. A AgroSelections faz isso todo dia aqui, mas tenho certeza que esse seminário da NCP também vai ser uma dose cavalar aí de informação importantíssima, né? Sim, a gente vai... E o foco nas palestras são os criadores, como utilizar as ferramentas da NCP, como aplicar no seu rebanho aquilo que a NCP pode te entregar. E como eu conversei hoje sobre os 3 R's, um dele é o relacionamento, que é extremamente importante hoje para o criador, que ele tem um animal, mas não se relaciona, não sabe como vender, como entregar. É outro tema que nós vamos abordar hoje para os criadores. Então, assim, é uma ideia bem inovadora, bem desafiadora. Então, eu convido vocês para estarem conosco nesse desafio, que vai ser muito bom. Vai ser 18 de agosto. 18 de agosto. Coloca na agenda, se organize para estar lá, que eu acho que é imperdível, importantíssimo. Se você está comprometido com a melhoria, né, do seu rebanho, acho que tem que estar presente, tem que participar. Muito bom, meus caros, muito bom. Que aula, que papo bom, né? Eu sinto em seguir para o encerramento, mas acho que a gente já trouxe muita coisa muito produtiva. Quando a gente fala de como colocar na prática, tem muitas possibilidades, né? Mas acho que começar fazendo o arroz e feijão bem feito, né? Comece a olhar para os seus dados, a como é que você está fazendo a gestão desses dados no seu negócio, já é meio caminho andado, né? Se ele consegue ter dados de qualidade, a gente consegue rapidamente
fazer um trabalho de melhoramento genético, a gente consegue rapidamente encontrar saídas na gestão, né, André? Melhorias na gestão, e aí aumentar a margem e depender menos das variações do mercado, se desapegar do preço da arroba. Exatamente. Exatamente. É importante não é o quanto você vende, né? É a diferença entre o que você gasta e o que você vende. Isso, e se essa diferença está crescendo, melhor, né? Exatamente. Então, é esse o caminho, é descolar mesmo do preço da arroba e entender como ser mais produtivo, mais eficiente com a genética, com o seu negócio como um todo. E quero agradecer aos dois pelo tempo, quero agradecer a você que está aí acompanhando a gente, ficou até o final. Eu sei mesmo que se você está aqui até agora, que você está comprometido. E, de novo, coloco à disposição a AgroSelections. Aqui também você consegue acessar os serviços da NCP. Então, a NCP é uma associada à AgroSelections, assim como consegue acessar também a equipe da Precisão. Na dúvida, vem tomar um café com a gente aqui, vem conversar, a gente vai encontrar um caminho para te apoiar. Você não precisa fazer isso sozinho, você não precisa aprender tudo isso, não precisa. O que a gente precisa é que você queira dar esse passo, você queira dar o passo de melhoria no seu negócio para transformá-lo num negócio mais perene, com mais resultado. Se é essa a sua intenção, tem espaço para ti aqui e tem muita solução sendo ofertada na AgroSelections, tá? Nós estamos em Goiânia, na Avenida Castelo Branco, 4779, coração do agro aqui. Também estamos online em todos os canais, no site agroselections.com.br, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Facebook, LinkedIn. E se amanhã surgir uma rede nova, a gente vai estar lá também. O Pedro está ali no fundo, assim, ó, balançando a cabeça, né, Pedro? Amanhã você fica de olho, se surgir, você tem que abrir, você já sabe, tem um compromisso. Nós estamos em todas as redes aí, tem conteúdo sendo gerado para vocês, para que vocês consigam se municiar de informação de qualidade para tomada de decisão mais assertiva. Meus caros, mensagem final aí, eu quero agradecer de novo a presença de vocês. E deixa uma mensagem para o produtor que nos acompanhou até agora, que eu acho importante. Bom, a mensagem que eu até comentei já aqui, toda crise, ela tem seu período de gestação, né? Seu período de recria, engorda, e vai ter seu período de abate, né? Então, tudo tem essa crise e vai passar, né? O que a gente tem que tomar agora é atenção aos pontos aí que são importantes dentro da fazenda para entender como é que está o seu negócio frente a esse cenário e agir. Bora lá. Comece. Lilian? Eu convido você, criador, que quer estar na fazenda, no agro do futuro, em fazer parte conosco, porque, infelizmente, hoje, quem não investe em nos 4 pilares, e um deles é a genética, infelizmente, o mercado não perdoa. Não perdoa. Então, eu convido você a fazer parte dessa agro do futuro, estar conosco. A gente está à disposição, tá? Também pode nos achar nas redes sociais. A gente está sempre à disposição e agradeço imensamente pelo convite e pelo prazer em conhecer vocês pessoalmente, pelo bate-papo. Prazer é nosso. Pode ter certeza que é uma honra tê-la aqui e que isso se repita muitas vezes, né? E estaremos lá no dia 18, que eu quero acompanhar você também. Muito bem, obrigada a todos vocês. Semana que vem a gente se vê de novo com mais uma mesa repleta de especialistas trazendo tudo que você precisa saber para estar presente no Agro do Futuro. Vem com a gente, até mais. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima!